Fala pessoal, tudo bom com cada um de vocês? Vídeo muito rápido, mas muito importante aqui, tá? Eu peguei essa reportagem para ler hoje aqui na Forbes sobre 11 skills, 11 habilidades essenciais para a liderança em 2024, tá? A gente está na nossa semana onde a gente está analisando tendências e desafios para 2024. E eu achei muito bacana essa reportagem e resolvi fazer um vídeo rápido, tá? E aí, uma dessas habilidades para 2024 que a Forbes listou, e a Forbes é uma referência aí, tá? Como revista, é a comunicação. E aí a gente dá uma lida aqui no texto, o texto está em inglês, eu coloquei um tradutor aqui para vocês verem só, tá? E aí fala muito sobre o líder ter criatividade, ser um bom contador de história, ter autenticidade, clareza na sua comunicação, principalmente porque a gente vive também uma era digital, uma era virtual, e a gente tem muitas reuniões virtuais, muitas reuniões digitais aí. E aí fala um pouquinho para o líder ter essa clareza e essa boa comunicação. E a gente sabe que, e aí eu queria trazer esse ponto, a comunicação é essencial, principalmente dentro de uma equipe, principalmente se eu quero me destacar aí dentro da supply chain, dentro da logística, em outros cargos também, tá bom? A boa comunicação, ela é característica essencial para quem tem sucesso, para quem tem sucesso profissional. Dificilmente você vai ver um cara que tenha destaque na sua carreira, destaque profissional com sucesso, que não tenha uma boa comunicação. E aí é muito importante a gente falar sobre ter clareza, sobre falar o óbvio, tá? Eu sempre falo para vocês, principalmente lá no nosso grupo a gente fala que o que tem de falha muitas vezes na empresa não é procedimento, não é processo, não é tecnologia, mas muitas vezes o que falha dentro de uma empresa é a bendita da comunicação. Principalmente na era que a gente vive de WhatsApp, de troca de mensagem, até e-mail a gente utiliza hoje em dia. O que falta é sempre comunicação. É engraçado como na maioria das empresas que eu vejo, uma grande reclamação é comunicação. E por que disso? Porque muitas vezes, e um pilar desse problema é esse, a nossa comunicação não é clara. E a nossa comunicação não diz o básico. Muitas vezes a gente fala, acha que o outro entendeu e a nossa comunicação não foi clara. Muitas vezes a gente não está falando básico. Por quê? Isso é básico, e o básico não precisa ser dito, errado. Muitas vezes o que a gente julga ser básico para a gente não é para o outro. E é injusto com o outro que eu acredite que ele vai entender, porque muitas vezes ele não teve a vivência que eu tive, muitas vezes ele não teve as adaptações, os processos que eu passei para aprender determinada coisa. Então, sempre que eu vou ter comunicação, principalmente quando eu estou falando com o gerenciamento da minha equipe, é muito importante sim eu falar o básico. Muitas vezes o que é isso. Quantas reuniões eu já não participei em empresas onde houve um erro e aí este erro a gente identifica que é na comunicação e escuta alguém falar assim, mas isso era básico, não precisava ter falado isso. Mas eu não falei isso porque isso é básico dentro da nossa empresa. Eu não comuniquei isso porque isso é básico da profissão, isso é básico do processo. Errado, erro de comunicação. E se a gente quiser passar de nível, subir de patamar, a gente precisa começar a entender que o básico, sim, precisa ser dito. Anderson, mas as pessoas não me escutam, as pessoas não estão me ouvindo. Muitas vezes a gente tem que ter humildade de entender que talvez o erro seja a nossa comunicação e tentar adaptar essa comunicação.
Muitas vezes a gente pode estar errando na comunicação. Eu vou citar até um exemplo engraçado, que é, muitas vezes as pessoas chegam com aquelas palavras em inglês, deadline, meeting, e por aí vai, sabe? E às vezes a pessoa quer se comunicar com essas palavras com uma equipe que não entende, não tem esse conhecimento, esse know-how, certo? Então a gente precisa ter discernimento e entendimento de onde estamos e com quem estamos falando. A maneira que eu falo com uma pessoa muitas vezes não é o que eu falo com a outra. A gente está lidando com um ser humano. Liderança tem muito disso, tá? Não é passar a mão na cabeça de ninguém. Isso é um erro na liderança. Mas muitas vezes a maneira que eu falo com um é diferente da maneira que eu falo com o outro. A característica principal de um líder não está somente em saber tudo sobre o setor, em saber tudo sobre o processo. Isso é muito importante, sim. Mas a característica principal de um líder é levar a sua equipe a outro patamar. É potencializar o crescimento da sua equipe, as funções da sua equipe. E para isso, ele precisa se comunicar muito bem com todas as pontas da sua equipe. Porque senão ele não vai muitas vezes entender o que está acontecendo. Muitas vezes ele não vai conseguir resolver conflitos. Isso acontece muito em gestão de equipe. E muitas vezes ele não consegue resolver esses conflitos por falha de comunicação. Por não se comunicar tão bem e conseguir identificar através da comunicação o que está acontecendo naquela situação. Então é muito importante em 2024 a gente se atentar a isso, principalmente você que tem um papel de liderança ou quer ter um papel de liderança. Você vai se comunicar muitas vezes, se você quer papel de liderança, com gerente, com diretor, com CEO. E você pode ter feito um trabalho maravilhoso. Se na hora de apresentar, na hora de comunicar esse trabalho, você não conseguir, muitas vezes a comunicação ela é essencial para você subir de patamar, subir de nível, de cargo, de salário. Se você trava nesse nível, muitas vezes você fica patinando. Fica patinando onde você está. Então é muito importante você desenvolver essa habilidade. E você desenvolve ela no dia a dia. Conversando, testando. Sempre com a mente aberta, tá? Sempre tentando entender, passando o básico, falando com clareza. Não tenta dificultar a fala, não tenta muitas vezes dificultar aquilo que você está passando. O importante é que o outro entenda. E muitas vezes menos é mais. Menos é mais. Simplificar é muito importante, tá bom? Vídeo rápido, tá, pessoal? Muito obrigado. Não esquece, deixa o like, compartilhe o vídeo. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.